Olá e bem-vindos. Hoje temos pela frente uma análise, bem, fascinante. A nossa missão é tentar perceber o tecido da realidade, sabes? Do Big Bang à consciência. E com dois guias muito diferentes para nos ajudar. Exato. De um lado, um clássico, Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, o mapa que, pronto, já conhecemos. E do outro? Um conjunto de fontes sobre uma teoria recente e bastante especulativa. A teoria arcónica. Que propõe uma visão completamente radical de tudo. Completamente. Vamos tentar perceber o grande quebra-cabeças que a física moderna nos deixou e como esta nova teoria tenta, de forma muito ousada, encaixar todas as peças. Exato. E o que é interessante aqui não é dizer que uma está certa e a outra errada. É mais como comparar um mapa rodoviário detalhado e testado com um esboço de um continente perdido, não é? Gosto dessa analogia. Guia-nos com segurança pelo que sabemos. O outro convida-nos a especular sobre o que pode estar para além do horizonte. E o ponto de partida para ambos é o mesmo. A nossa visão do universo mudou, drasticamente. Completamente. Durante séculos, a gente viveu num universo arrumadinho de Aristóteles e Ptolomeu, com a Terra no centro de tudo. Tudo certinho, órbitas circulares. Depois vem Newton e disse, não, existe uma força universal, a gravidade, que rege tudo. Mas até o gênio de Newton esbarrou num problema, certo? O famoso paradoxo. Exatamente. Se o universo for infinito e estático e tudo atrai tudo, por que é que as estrelas não colapsam todas umas sobre as outras num grande aglomerado cósmico? Boa pergunta. Foi preciso chegar outro gênio, Einstein, para mudar as regras do jogo. A resposta dele foi, bem, o palco não é fixo. O espaço-tempo, isso. O espaço e o tempo não são coisas separadas e absolutas. São uma única entidade flexível, o espaço-tempo, que é moldada pela matéria e pela energia. É uma ideia que feita os miolos. Hawking usa o exemplo do Sol, que para mim torna tudo mais claro. É um ótimo exemplo. Se o Sol explodisse neste preciso instante, nós não saberíamos de nada. Durante 8 minutos. Exato. Viveríamos esses 8 minutos numa espécie de ignorância feliz, porque a notícia da explosão, viajando à velocidade da luz, ainda não teria tido tempo de chegar até nós. O nosso agora ainda não estaria no que ele chama o cone de luz do futuro desse evento. Exato. E essa flexibilidade do espaço-tempo não é só uma ideia teórica, atenção. Não. A gravidade literalmente abranda o tempo. Os relógios nos satélites de GPS, por estarem mais longe da Terra e sob menos influência gravitacional, Andam um bocadinho mais depressa. um bocadinho mais depressa do que os nossos aqui em baixo. E se os engenheiros não corrigissem constantemente esse desfazamento, usando as equações de Einstein, O GPS não funcionava. os sistemas acumulariam erros de vários quilómetros por dia. O Waze não funcionaria. Simples assim. Ok, então, a teoria da relatividade de Einstein deu-nos um mapa para o universo em grande escala. Planetas, estrelas, galáxias. Mas Quando olhamos para um mundo do muito pequeno, o mapa muda completamente. Entramos no território da mecânica quântica. e é um território bizarro. A regra principal é o princípio da incerteza e a ideia de que as coisas a esse nível não são nem partículas nem ondas. São as duas coisas ao mesmo tempo. São as duas coisas ao mesmo tempo, a famosa dualidade onda-partícula. A experiência da dupla fenda é o exemplo que me deixa sempre a pensar. A gente dispara um único eletrão contra uma placa com duas fendas e, de alguma forma, Ele parece passar pelas duas. ao mesmo tempo, como uma onda, e cria aquele padrão de interferência do outro lado. Como? Como é que isso é possível? Pois, o como ninguém sabe ao certo. A gente apenas sabe que se comporta assim. E esta estranheza quântica foi o que resolveu outro grande mistério. O dos eletrões no átomo. Exato. Por que é que os elétrons num átomo não caem em espiral para o núcleo, acabando com a matéria como a conhecemos? A mecânica quântica diz que as órbitas dos eletrões só são permitidas a distâncias específicas, Onde a onda encaixa. onde o seu comprimento de onda se encaixa num número inteiro de vezes à volta do núcleo. É como uma corda de guitarra que só pode vibrar em certas notas ou harmônicos. Então ficamos com esse cenário. A relatividade para o mundo macro e a quântica para o mundo micro. E, como Hawking aponta, o grande problema é que estas duas teorias, ambas incrivelmente bem-sucedidas nos seus domínios, Matematicamente incompatíveis. não falam a mesma língua. É o grande divórcio da física moderna. Precisamente. A busca por uma teoria de tudo é a tentativa de encontrar um tradutor universal, ou melhor, a língua original da qual ambas derivam. Certo. E é exatamente aqui que as nossas outras fontes entram em cena,
como uma proposta que não tenta remendar as duas teorias, mas sim construir uma base totalmente nova por baixo de ambas. Certo, e essa base é a tal matriz subquântica. Isso. A ideia é que existe um nível de realidade ainda mais fundamental do que as partículas quânticas. Um oceano de entidades primordiais chamadas arcons. É isso. Exato. A analogia que as fontes propõem é pensar nos arcons como os pixels fundamentais da realidade. Ok. Mas não são pixels estáticos. São pura vibração, como notas musicais minúsculas e incessantes. Neste modelo, uma partícula como o eletrão não é uma coisa, é um padrão. É um padrão de vibração estável e localizado nesses pixels. Exato. Como uma nota musical sustentada que cria uma forma no espaço. Uau! Ok, se isso for verdade, como é que essa teoria explica a estranheza da dupla fenda? O eletrão a passar por dois sítios ao mesmo tempo. A explicação que eles dão é que o eletrão, sendo uma onda nesta matriz, não tem uma localização precisa até ser medido. A sua onda de probabilidade espalha-se e passa, de facto, pelas duas fendas. O que nós observamos como partícula é apenas o colapso dessa onda num único ponto, num único pixel, quando interagimos com ela. A teoria tenta, no fundo, dar uma base física a essa onda de probabilidade da mecânica quântica. Ok, isso é uma reinterpretação radical. E as forças fundamentais da natureza, gravidade e eletromagnetismo, nesta teoria elas também são vibrações? Sim, são descritas como diferentes tipos de acoplamento vibracional ou tensão entre os arcones. Como assim? Imagina a matriz como um lençol elástico. A matéria, sendo energia vibracional concentrada, cria uma deformação nesse lençol. O que nós percebemos como gravidade seria o efeito dessa deformação, dessa curvatura na matriz, que faz com que outras concentrações de energia se movam na sua direção. Espera aí. Isso soa incrivelmente parecido com a descrição da gravidade de Einstein, a curvatura do espaço-tempo. É deliberado. A teoria tenta dizer que a curvatura do espaço-tempo de Einstein é o efeito macroscópico. O que a gente vê. Exato. O que a gente vê de uma deformação que acontece a este nível subquântico, na matriz. É uma tentativa de unificar as duas visões, percebes? Percebo. E a mesma lógica aplica-se à estrutura dos átomos. As camadas de eletrões não são só órbitas permitidas, são padrões de interferência estáveis, como mandalas vibracionais criadas pela vibração do núcleo no centro. Isto é vertiginoso. Já estamos a redefinir matéria, energia e forças. Mas as fontes vão ainda mais longe. Muito mais longe. Elas metem a consciência na equação, algo que a física tradicional evita a todo o custo. Como é que ousam fazer isso? É a parte mais radical e, claro, a mais especulativa. A teoria propõe que a consciência não é algo que emerge de cérebros complexos. Não. Em vez disso, é uma propriedade fundamental da matéria, tal como a massa ou a carga elétrica. A definição que eles dão aqui, consciência, é coerência vibracional. Coerência vibracional? O que isso quer dizer na prática? Que um cristal que tem uma estrutura muito ordenada é mais consciente do que uma poça de lama? Sim. E uma célula viva, com toda a sua organização interna, mais consciente do que um cristal? Essa é a ideia. Exatamente essa ideia. Eles até propõem uma métrica teórica, o índice de consciência vibracional, para quantificar o grau de sincronia e organização de um sistema. Ok. Quanto mais partes de um sistema vibram em harmonia, como uma orquestra bem afinada, maior é o seu índice de consciência. Mas, Há um mais. para ligar essa consciência fundamental dos pixels da realidade à consciência complexa que nós experienciamos, eles introduzem outra partícula hipotética. Claro que sim. Qual é? Chama-se éon. Se o arcon é um pixel fixo e imutável, o éon é descrito como um pixel programável. Programável. É uma partícula subquântica que pode reter informação, que pode ser editada por experiências, atua como uma ponte, uma interface entre a matriz física e o que as fontes chamam de biocampos dos seres vivos. E é aqui que a fronteira entre física e metafísica se torna mesmo muito ténue. Completamente. Porque as fontes comparam abertamente este éon ao conceito de perispírito, corpo astral ou alma, certo? O veículo da nossa individualidade. Sim, a analogia que usam é da computação em nuvem. Imagina que a consciência universal é um campo de informação gigantesco, uma espécie de nuvem viva,
e auto-organizada. Ok. Cada espírito individual seria como um processo a correr nessa nuvem. O nosso corpo físico é apenas um terminal temporário. E o EO é a interface, o modem Wi-Fi. Exatamente. É o que permite que o processo se conecte ao terminal. Portanto, a vida seria um log-on e a morte um log-off. É essa a analogia. O terminal desliga-se, mas o processo, com toda a sua memória e individualidade acumulada, continua a existir na nuvem. É uma analogia poderosa, mas também parece demasiado, sei lá, arrumada. As fontes chegam a abordar de onde veio esta nuvem ou que regras a governam. Parece um salto de fé gigantesco. E é crucial sublinhar isso. Estamos firmemente no campo da especulação filosófica vestida com linguagem da física. Certo. As fontes não explicam a origem da nuvem, mas exploram as suas dinâmicas. Descrevem, por exemplo, o conceito de colónias espirituais. O que seria isso? Seriam estruturas coletivas e estáveis nesse campo de informação. A analogia que podemos usar é a de vales num mapa topográfico. Ok. Assim como a água da chuva que cai numa montanha e escorre naturalmente e se acumula nos vales, as consciências com afinidades, memórias e vibrações semelhantes Tenderiam a agrupar-se. tenderiam a assentar nestes padrões partilhados. Matematicamente, a isto chama-se um atrator, um estado estável para o qual um sistema dinâmico tende a evoluir. Então, estas fontes pegaram no problema da física, a falta de uma teoria unificada e propuseram uma solução que não só une o grande e o pequeno, mas também o material e o que consideramos espiritual. Exatamente. Temos, por um lado, a visão de Hawking, que nos mostra um universo governado por leis matemáticas precisas, mas com um divórcio fundamental no seu coração e sem lugar óbvio para a consciência. É um mapa de estado fiável, mas incompleto. Pois, E, por outro, esta teoria arcónica, que desenha um mapa de tudo, propõe uma base vibracional que une matéria, energia e consciência numa única tapeçaria. A consciência deixa de ser um acidente tardio da evolução para se tornar uma propriedade fundamental do próprio universo. mas é um mapa que, por mais elegante que seja, ainda não foi verificado. É um exercício de imaginação teórica. Uma tentativa de usar ferramentas da física, como osciladores e campos de ondas, para construir uma ponte para questões que normalmente pertencem à filosofia e à espiritualidade. É uma proposta, não uma prova. É uma proposta, não uma prova. Exato. O que nos deixa com um pensamento final, não é? Quase uma questão que emerge de todo este contraste. A busca por uma teoria de tudo, como Hawking a descreveu, pode estar a seguir o caminho certo, a tentar encontrar a matemática que cola as forças e as partículas que conhecemos. Mas e se a peça que falta não for uma partícula exótica ou uma nova dimensão? Mas algo que temos estado a ignorar. Por estar demasiado perto. O que mudaria se a consciência não for o que o universo produziu, mas sim aquilo de que o universo é feito?